todos. Declaro aberta a 9ª sessão administrativa por videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. A ata da sessão anterior foi previamente encaminhada a todos. Não havendo impugnação, declaro-a aprovada. Chama a julgamento o item 7 da pauta. Item 7, o relator é eminente desembargador eleitoral Renato Guanabara Leal. Trata-se do PA 0600-218-14. O assunto: recurso administrativo interposto contra a decisão da presidência desse tribunal, que declarou a inexecução parcial dos contratos firmados com os recorrentes e aplicou-lhes a penalidade de multa de 10% sobre o valor do ajuste, bem como a suspensão do direito de licitar e contratar com essa Corte Regional pelo prazo de 1 ano. Recorrentes: Construtora Atlanta Limitada e Marcos Dias Morato. Com a palavra, eminente desembargador eleitoral Renato Guanabara Leal. Senhor presidente, eminentes desembargadores eleitorais, boa tarde a todos. Secretário-geral. Relatório. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar inundações ocorridas no 3º e 4º subsolo do edifício sede do TRE-DF, ocorridos entre março e abril de 2010, após o recebimento provisório dos serviços executados pela construtora Atlanta Limitada, referente ao contrato número 100 de 2008. Apure-se ainda a responsabilização do engenheiro Marcos Dias Morato, fiscal da obra, contratado mediante o contrato número 84 de 2008, cujo objeto foi a prestação de serviço de fiscalização de obra de execução da estrutura do prédio anexo ao edifício sede deste tribunal. Com o alagamento dos subsolos, houve danos a bens patrimoniais, necessidade de contratação de empresa para elaboração de laudo pericial que apontasse as falhas que resultaram da inundação, contratação de serviços para a solução dos problemas decorrentes das chuvas, descumprimento das obrigações pactuadas nos contratos de fiscalização e de atualização do projeto estrutural, assim como deflexão da cortina de concreto edificada pela construtora Atlanta Limitada. A construtora Atlanta sagrou-se vencedora da concorrência número 1 de 2008 e firmou o contrato número 100 com o TRE-DF. O objeto daquele contrato era a construção da primeira etapa do anexo do edifício sede do TRE, que compreendia a execução da fundação e estrutura de concreto armado dos subsolos do prédio anexo ao edifício sede desta corte. Foi firmado termo aditivo com a finalidade de execução de serviços de contenções de solo. O segundo aditivo, em 23 de setembro de 2009, firmado ante a necessidade de executar serviços de impermeabilização das paredes externas dos subsolos e respectivos reateiros, bem como polimento do concreto das lajes do primeiro subsolo. Houve atraso no cronograma físico-financeiro e na entrega da obra. Na sequência, foram firmados novos termos aditivos, número 3, 4 e 5, relativos à prorrogação dos prazos de vigência e execução. A assessoria jurídica da presidência opinou pela aplicação de multa no valor de 5% do valor originário do contrato, acumulada com a suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o TRE-DF pelo prazo de 1 ano, registro de penalidade no SICAF e condenação de forma solidária à construtora Atlanta Limitada e ao fiscal Marcos Dias Morato no importe de R$ 124.013,12, corrigidos monetariamente até a data do pagamento. A assessoria jurídica administrativa pugnou pela aplicação da multa de 10%, conforme a cláusula 9ª, sobre a cláusula 9.2 do contrato 100 de 2008, ficando adstrita ao que prever o referido pacto para situações de inexecução. Em 22 de abril de 2014, foi declarada a inexecução parcial do contrato, acolhendo os pareceres das assessorias, tanto da presidência quanto a assessoria jurídica administrativa, quanto à multa de 10%, exaradas nos seguintes termos: acolhe a proposição da diretoria-geral e declara a inexecução parcial do contrato número 100 de 2008, celebrado entre este tribunal e a construtora Atlanta, bem como determino a aplicação das penalidades de multa de 10% sobre o valor do ajuste e suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração por 1 ano, nos termos da cláusula 9ª, sobre cláusula 9.2 do já citado pacto.
atento às responsabilidades operadas neste procedimento, em decorrência das falhas na fiscalização e execução da fundação e estrutura da construção do prédio, anexo ao edifício sede deste tribunal, imputo as responsabilidades da construtora Atlanta e ao fiscal Marcos Dias Morato, que, de forma solidária, deverão ressarcir a esta administração o importe de R$ 124.013,12, corrigidas monetariamente até a data do pagamento. A citada decisão acolheu os itens 2, 3 e 5 do parecer da AJUDE, determinando, por consequência, as seguintes penalidades. Número 2, registro de penalidade de multa a ser aplicada no SICAF, somente após o exaurimento da via recursal administrativa, se mantida a penalidade estabelecida no contrato. Número 2, entender a administração infligir a contratada a penalidade sugerida por esta assessoria jurídica ou qualquer outra penalidade prevista no contrato, que seja ela notificada para querendo recorrer da decisão consoante faculta o artigo 109, inciso 1º, a linha F da Lei 8.666 de 93. E, por último, tendo a construtora Atlanta executado nos autos do PA número 49.8421/2010, sem cobertura contratual, o serviço de contenção de águas pluviais no edifício anexo, cujo pagamento cobra deste tribunal, restando comprovada a sua culpa no evento danoso, devem ser descontados os valores a serem ressarcidos deste tribunal, na importância de R$ 62.006,56. Os R$ 15.986,94 relativos à sua contratação emergencial, perfectibilizada naqueles autos como forma de reparação parcial dos prejuízos a que deu causa, e, via de consequência, arquivamento daqueles autos. Recorreram da decisão a construtora Atlanta e o engenheiro Marcos Dias Morato. Não houve juízo de retratação e o pedido de reconsideração foi submetido ao TRE-DF como recurso administrativo, nos termos do artigo 16, inciso 28 do regimento interno desta Corte. A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu tratar-se de matéria interna corporis e pugnou pelo regular andamento do feito, e é este o relatório. Passo ao voto. Os recursos foram interpostos de forma tempestiva, razão pela qual os conheço. Examino de ofício preliminar que pode vir a suscitar a extinção do presente procedimento administrativo, seja a decadência e prescrição. A razoável duração do processo é premissa basilar do Estado Democrático de Direito. A desídia no trâmite do procedimento administrativo equivaleria à administração não ter atuado para buscar o ressarcimento dos danos sofridos. Este não é o caso dos autos. De fato, a inundação que ocasionou o prejuízo a esta Corte remonta ao ano de 2010. A matéria é complexa e foi objeto de minuciosa análise pela assessoria jurídica e setores técnicos deste tribunal, logo após ocorridos os danos. A decisão condenatória, proferida pela Igreja Presidência, foi exarada em 22 de abril de 2014. Após tramitar por diversas sessões deste tribunal, os autos foram remetidos à assessoria jurídica da Presidência em 12 de junho de 2016. Do judicioso parecer da assessoria jurídica da Presidência, este pensamento se fez constar o seguinte. Inicialmente, revela notar que a análise das defesas prévias somente pode ser efetivada mediante a utilização de 5 dias úteis de banco de horas de utilização de unidade para estudo conjunto. Eu vou resumir aqui, ele está justificando aqui o motivo do atraso no trâmite do processo. Já está no voto aqui, eu acho, na necessidade da leitura, né? Então, só leio aqui a conclusão da manifestação, que fala o seguinte: portanto, a delonga da análise das peças recursais apresentadas não se deu por desídio ou omissão por parte dessa unidade, mas exatamente em função do expressivo quantitativo de processos submetidos à nossa análise, de acordo com as prioridades estabelecidas pelas próprias administrações e unidades administrativas ano a ano. Fecho aspas. Apenas em maio de 2019, os recursos foram conhecidos e mantidas as condenações, tendo sido encaminhadas para análise do relator à época, o desembargador Delson Ferreira. A administração adotou todas as providências para a apuração do fato logo após o ocorrido, não se podendo falar em decadência, ou até em prescrição intercorrente. Assim, devidamente justificado nos autos a demora na apuração não ocorreu devido à desídia da administração, entendo que não é o caso de ocorrência nem de prescrição, nem de decadência. Ademais, sequer foi findo o procedimento administrativo. Ainda não decaiu, portanto, a ação punitiva do Estado, a fim de se ver ressarcidos os valores que são devidos. Recomendo, no entanto, que os procedimentos administrativos que versam sobre valores a serem ressarcidos ao Tesouro Nacional tenham especial atenção quanto ao trâmite neste TRE-DF, buscando-se assim evitar situações como a presente. Antes de entrar no mérito dos recursos, relacione o trecho do laudo pericial que embasou a decisão de ressarcimento aos cofres públicos. O laudo pericial apresentado pela construtora Marcelino Porto apontou que não é possível precisar uma única causa em particular para as inundações ocorridas, apenas indicar os aspectos que mais ocorreram para suas ocorrências.
As causas citadas no supracitado laudo foram forças da natureza, inexistência de sistema de drenagem, compactação inadequada, alteração do projeto, colapso da rede de águas pluviais predial, intervenções no piso do terceiro subsolo para identificar a origem de filtração, aterro parcial de vale de drenagem provisória, retirada sem estudo de impacto de monte de terra, resultante de escavação e meios fios baixos no eixo monumental. O laudo pericial considerou a inexistência do sistema de drenagem provisório, o que constitui responsabilidade da própria construtora, enquanto que a inexistência de projeto de drenagem constitui, salvo melhor juízo, responsabilidade do projetista de instalações, o que não exime a construtora, face a sua obrigação contratual de zelar pela segurança da construção. Tendo o calculista, conforme nos informou, o que requer confirmação dimensionada à cortina, sem a consideração do solo saturado, e como fiscal, apurado durante a execução, a inexistência de sistema de drenagem. Não se pode também descartar sua responsabilidade, salvo melhor juízo. Ressalte, porém, que, conforme previsto nos instrumentos contratuais, a atuação da fiscalização em nada reduz a responsabilidade da construtora. À vista de todo o contexto fático probatório, delimitado nos autos, percebe-se que a existência de um sistema de drenagem seria suficiente para prevenir os danos. Tal fato era a responsabilidade da empresa contratada, que lida com as obras e é responsável por sua rigidez, e também do fiscal, que, podendo alertar para os riscos e prejuízos advindos da inexistência de um sistema de drenagem, não o fez. Devemos, portanto, por primeiro, analisar a preliminar da força-natureza apontada no citado parecer. A força maior a eximir a responsabilidade dos contratantes seria aquela que, por si só, desencadeasse o evento danoso. No caso dos autos, as chuvas deveriam ser de tal monta a criar um nexo de causalidade direta e exclusivo com o dano provocado. No entanto, estou comprovado que o alagamento do terceiro e quarto subsolos teve como causa falhas ocorridas no momento da execução da obra da primeira etapa, as quais seriam de responsabilidade da empresa e do engenheiro fiscal da obra. A alegação de que o dano foi causado por fenômeno da natureza não merece prosperar, uma vez que o laudo técnico atestou expressamente que pode-se afirmar que, apesar de ter como uma das causas as precipitações, como força da natureza, suas ocorrências estiveram dentro da previsibilidade de ocorrência, havendo condições de terem sido tomadas providências para a mitigação de seu risco. Assim, afasta-se por completo a alegação de força da natureza para que sejam eximidos de responsabilidade os autores dos danos e ora recorrentes. Passo a análise dos méritos dos recursos. O primeiro, quanto ao recurso interposto pelo engenheiro fiscal da obra, Marcos Dias Morato. O engenheiro, como dito, foi contratado pelo TRE através do contrato 34/2008. As razões de seu recurso, subscritas pelo próprio engenheiro, revelam irresignação quanto à falha no processo licitatório, falta de proporcionalidade da sanção aplicada e ocorrência de bis in idem. A assessoria jurídica da presidência considerou vaga e insubsistente as alegações aventadas pelo recorrente, o qual, como se viu do parecer 128/2014, tenta evadir-se das responsabilidades contratuais a que pactou com a administração. A administração considerou que, nos termos do artigo 80, inciso 4º da Lei 8.666 de 93, a glosa dos valores é medida que pode ser feita em função da existência de valores a serem devolvidos à administração por causa de execução contratual, afastando a tese suscitada pelo engenheiro de confisco de seu pagamento. Isso aqui é porque houve a glosa dos pagamentos devidos a ele e ele está se registrando contra o fato. E aqui eu cito no meu voto o artigo 80, inciso 4º da Lei das Licitações, que assegura, se possível, a retenção de créditos decorrentes de contrato até o limite de prejuízo causado à administração. Lá do outro, a AJUP, em parecer acolhido como razões decididas a decisão da administração, quem deferiu o pedido de consideração e remeteu esse procedimento como recurso administrativo, fez constar ainda o seguinte: no que se trata da injusta penalização e da punibilidade recorrente, não se revela factível tal arrazoado, pois a decisão de fúrias 283 imputou responsabilidade tanto ao recorrente quanto à construtora Atlanta, de forma solidária, no prejuízo ao erário, à época calculado em R$ 124.013,12, sendo distribuídos os valores de forma igual, 50% para cada. Com isto, é insubsistente sua argumentação, pois a apuração da responsabilidade da construtora Atlanta foi apurada nos autos do processo administrativo 11.312/2014. Em relação à responsabilidade subsidiária, também não assiste razão ao recorrente, porque, em caso análogo, o Tribunal de Contas da União entendeu que o fiscal da obra pode ser solidariamente condenado para ressarcir danos causados à administração. E aqui eu cito no meu voto os termos do acórdão TCU 364/2008, da relatoria do ministro Biratã Aguiar, que fala o seguinte: que a negligência de fiscal da administração na fiscalização de obra atrai para si a responsabilidade por eventuais danos que poderiam ser evitados. E, por isso, deve ser o mesmo responsável solidariamente com a construtora.
Já a assessoria jurídica da presidência asseverou ainda que, em relação à regularidade do procedimento licitatório, a administração pode anular os atos manifestamente ilegais e revogar por motivo de conveniência e oportunidade e recomeçar a execução do objeto contratual sanando essas irregularidades. Embora a obra tenha se alongado, ultrapassado o período seco e alcançado o período chuvoso, os fatos relativos ao procedimento licitatório não são suficientes para imputar qualquer má administração que atuou de maneira proba. Os argumentos apresentados pelo fiscal não foram suficientes para eligir a irregularidade pelo qual está sendo responsabilizado, de forma que devem ser rejeitados. Além disso, não há elementos para que se possa efetivamente aferir e reconhecer a ocorrência de boa-fé em sua conduta. Eis que, nos termos dos documentos acostados, ficou certificado que o mesmo sequer comparecia diariamente à obra. Assim, entendo que o fiscal da obra também deve ser responsabilizado pela reparação do dano causado ao horário. A fiscalização ineficaz da obra, que estava sendo executada com falhas técnicas e de qualidade, deixou de evitar que as águas da chuva invadissem o subsolo do prédio e ocasionassem os danos em relação aos quais o erário deve ser ressarcido. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso do engenheiro e fiscal de obra Marcos Dias Morato. Quanto ao recurso da construtora Atlanta, a construtora eximiu-se de qualquer responsabilidade. Asseverou que a empresa que assumiu a segunda etapa não se preocupou em dar sequência à proteção do terreno, bem como o TREDF, sabendo da necessidade do serviço de drenagem, não o fez. No entanto, por meio de perícia, foi constatada a inexistência de um sistema de drenagem provisório, responsabilidade da construtora Atlanta, e a inexistência de drenagem, responsabilidade do engenheiro Marcos Dias Morato. O laudo da perícia apontou possíveis falhas relativas à não compactação adequada em volta de toda a cortina leste da edificação e omissão quanto à não realização de teste de compactação, que teriam sido fatores determinantes para o alagamento que atingiu o terceiro e quarto subsolos do edifício sede do TRE. Formaram-se autos apartados a fim de que a empresa cumprisse com a obrigação presente na garantia. A recorrente alega que é aberto CRA específico, apenas com provas documentais, testemunhais, defesas prévias oriundas de outros processos, que não versavam sobre a aplicação de multas, idoneidade ou inexecução parcial, e mesmo que eu fosse, deveria ter sido oportunizada ampla defesa prévia. Sustenta que testemunhas foram ouvidas sem a presença do recorrente, contaminando o processo, com nulidade. Os autos apartados não constituem irregularidade a macular o procedimento administrativo, regido pela livre forma que a construtora foi notificada sob o laudo pericial e teve a oportunidade de se manifestar nos presentes autos. Após a manifestação da empresa Atlanta, a construtora Marcelino Porto apresentou resposta aos argumentos da empresa. A Marcelino Porto é que fez o laudo pericial dos danos. E ainda assim manteve a responsabilização da hora recorrente. É saber, a defesa apresentada pela empresa foi submetida à análise da empresa que embasou o laudo pericial, sendo perfeitamente observado o contraditório no caso dos autos. Neste sentido, esta Corte Eleitoral já decidiu pela liberdade da forma, desde que não prejudique a possibilidade de defesa das partes, o que foi observado no presente procedimento. E aqui eu cito precedente da relatoria do desembargador Valdir Leôncio Júnior, no mesmo sentido, que fala que, em termos de procedimento administrativo, vigora o princípio da liberdade de forma, tendo-se por procedimento adequado aquele que observava os princípios reitores do processo administrativo. Princípio da legalidade objetiva, princípio da oficialidade, princípio do informalismo, princípio da verdade material ou da liberdade na prova e o princípio da garantia da defesa. Continuo. A alegação de que os vazamentos se deram quando a recorrente já havia deixado as canteiras da obra também não merece ser acolhida. É pacífico o entendimento que a contratada é responsável pela rigidez da obra, ainda que já tenha deixado o canteiro. Nesse sentido, é a expressa dicção do artigo 73, parágrafo 2º da Lei das Licitações. Também a inscrição no SICAF é a medida prevista na legislação de regência e que não merece reparos. A suspensão temporária do direito de participar da licitação, impedimento de contratar com a administração, é sanção administrativa com que se punem os contratados que não executaram a contento do contrato nos termos do artigo 87, inciso 3º da Lei 866 de 93. Ademais, a recorrente construtora Atlanta sustentou o quê? A recorrida tinha conhecimento das falhas e omissões dos projetos, não se podendo alegar que a recorrente executou os projetos de forma irresponsável. A necessidade de dilação de prazo foi sempre no sentido de uma ótima e segura execução dos serviços contratados por causa dos projetos falhos e omissos. Aduz que houve falta de administração e que não se pode alegar em execução de um projeto para o qual não foi contratado e que sequer existia. As consequências são, segundo a recorrente, de inteira responsabilidade da administração. Para espancar as dúvidas acerca da responsabilidade da administração, transcrevo o trecho constante dos autos da lavra da chefe de seção de manutenção e reparos deste tribunal, no seguinte sentido: a construtora Atlanta informa que havia uma grande quantidade de terra oriunda da escavação dos subsolos, bloqueando a entrada da água no entorno da construção, a qual teria sido removida pela construtora, por determinação da diretoria do TRE, e que é evidente que o fato de a escavação estar sem proteção concluída
contribuiu decisivamente para a inundação. Neste caso, eu entendo que no momento em que foi determinada a retirada da terra, que bloqueava a entrada das águas do subsolo, deveria a construtora ter formalizado o documento junto à fiscalização do tribunal, orientando quanto ao possível direcionamento das águas pluviais para o subsolo, vista a inexistência de sistema de drenagem definitivo da obra, a fim de serem adotadas as medidas preventivas, o que não ocorreu. Fecho aspas. Como destacar ainda que houve instalação de sindicância para apurar a responsabilidade do servidor fiscal de contrato número 100 de 2008. E a conclusão foi no sentido de que não identificou o nexo de causalidade entre a atuação do servidor público e as inundações do terceiro e quarto subsolos do edifício sede, com a indicação de responsabilidade que ensejasse a aplicação de penalidade, nos termos da Lei 8.112 de 90. Isso aqui é em relação ao servidor do Tribunal Fiscal da Obra. Ou seja, a administração não se furtou a examinar a eventual responsabilidade de servidores, o que, no entanto, não foi demonstrada e não consta dos autos qualquer prova que pudesse imputar à administração falha de sua parte que fosse determinante aos danos sofridos após as chuvas. Aqui também eu cito trecho do parecer da JUP, que embasou a decisão condenatória, peço vênia para não ler, é de conhecimento de todos. E, por fim, a Construtora Atlanta considerou que a penalidade imposta é desproporcional e irrazoável. A penalidade ora aplicada visa recompor os danos sofridos pela administração, tendo sido objeto de laudo pericial apresentado e acatado pela presidência dessa egrégia corte, à época, e entendo que não merece reparos. Assim, não há que se falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os prejuízos foram devidamente quantificados e comprovados pelo laudo pericial e explicitados no parecer da AJUP, acolhido como razões de decisão ora recorrida. Ante o exposto, cada responsável deve adimplir o valor de R$ 62.006,56, valor que deverá ser alvo de devida atualização monetária por ocasião do ressarcimento voluntário, ou, se não for o caso, será cobrado judicialmente. Por fim, a glosa de R$ 15.986,94, relativa à contratação emergencial, como forma de reparação parcial dos prejuízos que deu causa, de serviço de contenção de águas pluviais no edifício anexo, representa medida prevista na Lei de Licitações, devendo ser arquivado o PA 49842 de 2010, que dele tratava. Ante o exposto, considerando que não merece reforma a decisão da Igreja de Presidência desta Corte Eleitoral, nego provimento aos recursos interpostos, tanto pela construtora quanto pelo engenheiro. E é como voto, senhor presidente. Não precisa. Confirmando, Vossa Excelência está negando provimento aos recursos. Antes de passar a palavra aos demais pares, eu gostaria de cumprimentar o ilustre Procurador Regional Eleitoral, doutor Zilmar Antônio Drummond, cumprimentar o Gabinete Embador Eleitoral Renato Guanabara Leal, que acabou de formular o seu voto, o Gabinete Embador Eleitoral Renato Gustavo Coelho, o Gabinete Embador Eleitoral Renato Rodovalho Escúcio, o Gabinete Embador Eleitoral Robson Barbosa, o Gabinete Embador Eleitoral Souza Prudente, que está em casa, trabalhando de casa, o Gabinete Desembargador Sebastião Coelho da Silva, corregedor dessa Igreja Corte, todos os eminentes pares, e, igualmente, os cumprimentos especiais ao doutor Edivaldo Guimarães, chefe do Gabinete da Presidência, que está acompanhando a sessão aqui do plenário, ao ilustre advogado, doutor Bruno Rangel, também acompanhando a sessão presencialmente, ao doutor Fábio Lima, secretário judiciário, ao doutor Lúcio Vasconcelos, assessor-chefe da ASAD, assessoria, a doutora Tassiana Meirelles, assessora aqui dessa casa, e o doutor Eduardo De Castro, diretor-geral desse tribunal, aqui do meu lado. Então, os cumprimentos a todos. E agora eu passo a palavra, após o voto do eminente relator, negando provimento ao recurso, ao eminente desembargador eleitoral Renato Gustavo Coelho. Senhor presidente, eminentes pares, boa tarde a todos. Eu já tinha lido o voto do eminente relator e então, acompanho integralmente. Acompanhar, né? Eminente desembargador eleitoral Renato Rodovalho Escúcio. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as razões do voto do eminente relator
Renato Guanabara, no qual eu gostaria de cumprimentar pela solidez e pela fundamentação do voto e vou acompanhar integralmente. Ok. Eminente desembargador eleitoral, Robson Barbosa. Excelência, esse processo eu já havia lançado o voto, se não me engano, gostaria de confirmar essa informação. Eu fui acompanhado pelo advogado Sebastião e o processo está voltando do pedido de vista, se não me engano, do nosso desembargador Renato Guanabara. Eu não entendi. Não, nós estamos votando o número 7 da pauta, PA número 0600-218-14, recorrentes Construtora Atlanta Limitada e Marcos Dias Morato. O relator, o desembargador eleitoral, Renato Guanabara Leal. O desembargador Renato Guanabara, né? Sim. Com relação a esse, então, desculpe, a citação equivocada do desembargador Sebastião, com relação a esse, eu acompanho o eminente relator. Eminente relator. Como vota o eminente desembargador Souza Prudente? Senhor presidente, com meus cumprimentos, eu acompanho o voto do eminente relator. Não estou ouvindo. Com meus cumprimentos, está ouvindo? Fábio, eu não estou com o som aqui do eminente desembargador Souza Prudente, não consegui ouvir. Opa, só um instante. Está me ouvindo, presidente? Dá uma ajuda aqui. E agora, presidente, está me ouvindo? E agora estou ouvindo. Com meus cumprimentos, acompanho o voto do eminente relator. Eminente relator. Como vota o eminente desembargador Sebastião Coelho da Silva? Senhor presidente, inicialmente cumprimento Vossa Excelência a todos, o procurador, mas quero registrar agora oficialmente os meus cumprimentos ao desembargador Renato Scurso pelo transcurso do seu aniversário, jovem desembargador desta Corte Eleitoral. Com relação ao processo, senhor presidente, o eminente desembargador Renato Guanabara já havia disponibilizado o voto no sistema e eu já havia votado acompanhando Sua Excelência e mantenho o voto. Proclamação do resultado do julgamento. Negou-se provimento ao recurso. Aos dois recursos. Negou-se provimento aos recursos. Decisão não. Vamos chamar agora o número 8 da pauta. PA número 0600-362-85. O relator, desembargador eleitoral, Renato Guanabara Leal. Trata-se de recurso administrativo interposto contra a decisão da presidência desse tribunal, quem deferiu o pedido para que as jornadas negativas do recorrente fossem consideradas como horas de greve e reconheceu que este possui um saldo de jornadas negativas no importe de 135 horas e 21 minutos. Recorrente Eduardo Pereira do Nascimento. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, primeiro acompanho o voto do desembargador Sebastião de congratulações ao aniversário do dia, nosso querido desembargador Renato Scurso. Um ano mais experiente. Começo falando do relatório, vou tentar resumir, porque o presidente já fez um bom resumo da questão. Aqui é o servidor Eduardo Pereira do Nascimento. Ele é do quadro permanente do TSE e estava requisitado para o Tribunal Regional Eleitoral. Por decisão de número 1391/2019, a Igreja Presidência desta Corte fixou um saldo devedor de jornada de 135 horas e 21 minutos. Esse saldo devedor é decorrente de atrasos na jornada de trabalho
e também pela soma de horas não compensadas devido ao movimento paredista do ano de 2015, movimento de greve. Na decisão utilizada, foi reconhecida a necessidade de comunicar ao TSE, órgão de origem do recorrente, a existência deste saldo devedor de 52 horas e 2 minutos atitude de atraso, concernentes aos meses de março a abril de 16, e de 83 horas e 19 minutos pelos atrasos decorrentes da greve no ano de 2015, o que totaliza o valor já afirmado acima de 135 horas e 21 minutos. O servidor recorre alegando que, durante a tramitação do processo, a administração chegou a 3 valores distintos. Ele considera que essa discrepância de resultados é gritante e que o fato gera insegurança jurídica. Ele aduz que a greve foi encerrada em 2015 somente no dia 20 de novembro daquele ano, comprovada por uma declaração do Sindijus, que em nenhum momento houve qualquer decisão judicial de instância competente para julgar a matéria e declarar a greve ilegal. Sustenta ainda não ser possível a devolução dos valores percebidos, que ele considera percebidos de boa-fé. Em relação ao período de março de 16, reconhece que consta um débito de 24 horas e 2 minutos, mas que a administração deste regional se manteve silente e nada comunicou ao respectivo órgão de origem para que se procedesse os descontos no momento devido. Sustenta que verbas pagas a maior em face da conduta da administração ou de má interpretação legal não devem ser devolvidas quando recebidas de boa-fé pelo beneficiário. Considera que o débito referente às 24 horas negativas a prazo em março de 2016 não foi objeto de desconto, portanto, são valores que foram recebidos de boa-fé. A assessoria jurídica dessa presidência exarou o parecer pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade, no mérito pela manutenção da decisão. Por decisão de número 2444 de 2019, a presidência não conheceu do recurso por intempestividade. O servidor apresentou, então, petição, asseverando que foi induzido a erro, em razão do despacho 055773719, exarado em 13 de junho daquele ano, pela Coordenadoria de Pessoal, dando conta que o prazo recursal era até o dia 25 de junho. A Igreja Presidência, por meio da decisão 3649 de 19, considerou que houve justa causa para a interposição extemporânea do recurso administrativo. E, por este motivo, reconsiderou a decisão e admitiu o recurso. No mérito, negou o provimento, de tal forma que a decisão 1391 de 2019 foi mantida por seus próprios jurídicos fundamentos. Ademais, foi concedido efeito suspensivo à mesma, determinando o subestamento da execuibilidade da decisão até o julgamento em definitivo da matéria em conformidade com o artigo 61, parágrafo único da Lei 79784 de 1992. A Procuradoria Eleitoral exarou parecer, considerando tratar-se de matéria interna corporis, e pugnou pelo regular seguimento do feito. O recurso, então, foi encaminhado ao pleno desta Corte para julgamento, e este é o relatório, presidente. Passo agora ao voto. Com relação à questão da intempestividade, eu acompanho a decisão da douta presidência no sentido de que, de fato, o servidor foi levado a erro por ato da administração e que, por isso, interpôs o recurso com um dia de atraso. Então, eu vou conhecer do recurso, relevando essa questão da intempestividade. Até porque se trata de processo administrativo, né, e que a questão poderia até mesmo ser conhecida de ofício. Quanto ao mérito, ao que interessa ao desenho da questão, cumpre destacar que no curso da instrução foram realizados diversos cálculos a fim de se aferir o saldo devedor de horas da jornada de trabalho do recorrente. O fato em si gerou, segundo o recorrente, insegurança jurídica. No entanto, ao longo da instrução, o servidor teve a oportunidade de contestar os cálculos. Foi justamente a partir das ponderações apresentadas pelo recorrente e diante das novas reflexões sobre os valores devidos que surgiram diferentes montantes. Não considero plausível o pedido do requerente no sentido de que sejam refeitos todos os cálculos da jornada negativa de greve por órgão técnico alheio à SGP, em razão da gritante distorção dos resultados demonstrados em cada despacho do Casqueiro. Foi o exercício do contraditório da defesa, bem como da autotutela administrativa, que levaram à ocorrência de valores divergentes e que, ao final, foram ratificados pelos últimos pareceres. Não se pode presumir que valores divergentes, fruto do confronto de teses levantadas pela corrente, sejam agora considerados hábeis a atrair a parcialidade da Secretaria de Gestão de pessoas a ponto de afastá-la de funções que são regularmente a ela atribuídas. No mesmo sentido, não se pode presumir que a Secretaria de Gestão de Pessoas agiu com dolo ou má-fé, eis que todos os cálculos estão absolutamente fundamentados. Não pode o servidor argumentar agora que os diversos cálculos geraram incertezas, se em diversas ocasiões ele os contestou, o que demandou novas análises.
foi o exercício do contraditório em sede administrativa que gerou os diferentes quantitativos. Fosse o resultado benéfico ao direito do servidor, certamente não haveria problema algum com a diferença dos valores. Ademais, a Igreja de Presidência conferiu efeito expressivo ao recurso. É saber, o servidor ainda aguarda a decisão final desta Corte Eleitoral a fim de cumprir a decisão a respeito do saldo devedor de horas. Sendo assim, nega o pedido de realização de novos cálculos por unidade diferente da SGP. Da boa-fé referente a atrasos de março de 2016. Cabe destacar que o saldo devedor é composto por dois valores, horas em atraso e as decorrentes do movimento grevista de 2015, que desde 2016 estão sendo apuradas por este tribunal. A coordenadora de pessoa entendeu que o servidor Eduardo Pereira do Nascimento tem a pagar 52 horas e 2 minutos a título de atraso, concernente aos meses de março e abril de 2016, bem como 83 horas e 19 minutos, decorrência de greve ocorrida no ano de 2015, o que totalizaria 105 horas e 20 minutos, nos termos do que foi proposto em parecer exalado pela assessoria jurídica administrativa. O servidor reconhece parte dos atrasos, especificamente relativos ao mês de março. Sobre este aspecto, sustento o seguinte: reconheço o mencionado débito, visto que não foi compensado até o final do mês subsequente, conforme indicado no artigo 18, parágrafo 1º da portaria GP 16 de 2013. No entanto, a administração deste jornal se manteve silente, nada comunicou ao respectivo órgão de origem para que procedesse aos descontos no momento devido. À época, era costume da administração deste tribunal não prover os legítimos descontos da remuneração dos servidores em decorrência de horas não compensadas. Comprovo essas razões, pois somente na data de 17 de agosto de 2017 recebi minha primeira notificação junto aos autos para desconto em folha, e esta se referia ao mês de julho do mesmo ano, ou seja, 2016. Portanto, nada atinente a qualquer período anterior. Fecho aspas. Entendo não encontrar razoabilidade na alegação do servidor, de que teria recebido pelo exercício integral, sabendo ele mesmo que atrasou o cumprimento da jornada. O fato isolado de a administração não ter cobrado os valores no mês seguinte ao atraso não afasta a necessidade de correção posterior. Como é patente, pode a administração anular atos considerados legais e revogados por conveniência ou oportunidade. O Supremo Tribunal analisou o caso de servidora que recebeu auxílio moradia de forma regular e considerou o ato revestido de má-fé, apto inclusive a afastar a decadência. E aqui eu cito o precedente do ministro Marco Aurélio de Mello, o mandato de segurança 32569 da Suprema Corte, que determina a devolução de uma servidora que recebeu auxílio moradia, né, ciente de que era indevido os valores. Destaco o trecho do voto do ministro Barroso nesse julgado. Dessa forma, considerando que o artigo 1º do decreto 1896 é claro ao determinar que somente o servidor ocupante de cargo de grupo de direção e assessoramento superior, DAS nível 3456, deslocado para Brasília, faz jus a receber de auxílio moradia, não há que se falar em boa-fé da impetente. Afinal, tendo conhecimento da legislação que exige o efetivo deslocamento, a servidora pleiteou o benefício sabendo que já residia na cidade. Aqui é um precedente que eu cito, né, que é assemelhado à questão dos autos, do qual o servidor sabia que tinha um atraso, mas não quer devolver o dinheiro, né, mesmo reconhecendo que atrasou efetivamente nos dias de março e abril de 2016. No caso dos autos, consciente que não cumpriu a jornada, não pode o servidor alegar boa-fé no recebimento da remuneração, sem qualquer desconto ou compensação das horas devidas. Não se trata de analisar a probidade da conduta do servidor como um todo, mas especificamente o servidor não poderia ter nutrido legítima expectativa de que não houvesse desconto de valores, sob pena de enriquecimento ilícito. O fato da administração ter detectado a não compensação somente em momento posterior não torna a conduta legítima. Assim, no caso específico do atraso da jornada de trabalho, entendo não configurada boa-fé do servidor. Então, devendo ser devolvidos os valores e negado provimento ao recurso neste ponto. Da jornada negativa, registrada no período de 25 do 9 a 29 de 9 de 2015. Eu vou tentar resumir aqui que o servidor ele entende que a greve foi até novembro de 2015, mas, no caso, há nos autos uma portaria deste tribunal, portaria conjunta número 7 de 2016, que especificamente diz o seguinte, que o movimento grevista ocorreu no período ocorreu no período de maio de 2015 até 24 de setembro de 2015, certo? E a pretensão aqui do servidor é que seja considerado até o mês de novembro, dia 20 de novembro de 2015. Então, o fato de o servidor se embasar em um parecer
e seu sindicato, aliás, a CBF, não é forte o suficiente para infirmar a citada portaria conjunta deste tribunal, de conhecimento de todos, que especialmente reconheceu que o movimento paredista foi do mês de maio de 2015 até o dia 24 de setembro de 2015. É razoável supor que a aludida portaria não corresponde. Se a aludida portaria não correspondesse à verdade, teria a mesma sido contestada à época, o que de fato não ocorreu. Sendo ato normativo que contém comando legal, geral, goza de presunção de veracidade e legitimidade e deve ser considerada para o julgamento deste recurso. Ante o exposto, todas as teses aqui examinadas trazidas pelo recorrente não foram suficientes para alterar o entendimento esposado pela decisão da Igreja Presidência deste tribunal, razão pela qual eu nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a respeitável decisão proferida e ao como voto, senhor presidente. O gabinete relator rejeita a preliminar de intempestividade quanto ao mérito, nega provimento ao recurso. Como voto, o gabinete desembargador eleitoral Renato Gustavo Coelho. Senhor presidente, antes de proferir meu voto, também gostaria de aderir às manifestações do doutor Sebastião e do doutor Renato Leal para desejar um feliz aniversário ao doutor Renato Scúcio, que Deus continue abençoando e realmente feliz aniversário para o senhor. Senhor presidente, em relação ao processo específico, eu também já tinha lido o voto, acompanhei toda a fundamentação apresentada e acompanho integralmente. Como voto, o eminente desembargador eleitoral Renato Rodovalho Scúcio. Agradecendo os votos de felicidades a todos os colegas dessa Egregia Corte, dessa mesa, e diante do voto proferido pelo eminente desembargador Renato Guanabara, eu acompanho integralmente. Como voto, o eminente desembargador eleitoral Robson Barbosa. Senhor presidente, obrigado pela palavra e aproveito o tempo para cumprimentar o amigo e desembargador Renato Scúcio pelo seu aniversário. Da mesma forma, também cumprimento o relator, pelo voto lançado com substância, muito embora estamos um pouco acima do horário. Os outros que aí estão são também cumprimentados na pessoa do presidente do tribunal. E Silmar, como é do MTF, né, fica meus cumprimentos diretos e admiração. É como voto, presidente. Entendi. Eu estou acompanhando. Como voto, o eminente desembargador eleitoral Souza Prudente. Acompanho o eminente relator. Como voto, o eminente desembargador Sebastião Coelho da Silva. Com o eminente relator, senhor presidente. Proclamação do resultado do julgamento preliminar de intempestividade rejeitada quanto ao mérito, negou-se provimento ao recurso. Unânime. Vou chamar agora o número 9 da pauta. PA 06-0004468. O relator, eminente desembargador eleitoral Renato Guanabara Leal. Trata-se de recurso administrativo deposto pela GE Serviços Terceirizados Limitada. A palavra, eminente relator. Presidente, eminentes pares, já disponibilizei o relatório a todos, vou fazer só um pequeno resumo aqui. Trata-se de representativo interposto pela empresa GIS Serviços Terceirizados S.A. em face da decisão 676 de 2020, que determinou a aplicação de penalidade de advertência a recorrente nos termos das subcláusulas 11.1.1, combinada com 11.5 do contrato administrativo número 35 de 2017, e do artigo 87, inciso 1º da Lei 8666 de 93, ante a ocorrência de inexecução parcial do contrato por descumprimento de cláusulas pactuadas, bem como registro do fato no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF, e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. 6.
A empresa foi contratada por este tribunal para a prestação de serviços continuados de apoio administrativo nas dependências do TRE-DF, por meio do contrato citado nos termos do edital de pregão número 23 de 2017, anexos. A recorrente alega que a própria administração reconhece que as falhas detectadas foram sanadas, aduz que agiu com boa-fé e que procurou esclarecer todos os impasses por meio de cartas, e-mails, bem como defesa prévia. Sustenta que a penalidade de advertência não deve ser aplicada, pois todas as falhas já foram sanadas, a empresa já sofreu glosas sobre os mesmos fatos, viola-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impingir condenação à empresa que foi proativa em sanar as falhas apontadas. Ao final, requeriu fosse isentada de qualquer penalidade recebido o pedido como recurso administrativo. A JP, a assessoria jurídica da presidência, opinou pela não reconsideração da decisão, mantendo-se na íntegra a mesma, por seus próprios fundamentos. Por decisão de número 1373/2020, a presidência desta Corte conheceu do recurso interposto, negando-lhe provimento, mantendo a decisão proferida por seus próprios fundamentos. Concedeu ainda efeito específico ao recurso administrativo nos termos do artigo 109, parágrafo 2º da Lei 866 de 93. A Procuradoria Eleitoral exarou o parecer, considerando tratar-se de matéria interna corporis, pugnando pelo regular seguimento ao feito, e este é o relatório. Passo ao voto. Conheço o presente recurso, interposto pela empresa GIE Serviços Terceirizados, ex-QT-Pestivo, e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. A decisão 676 de 2020, hora atacada, que condenou a empresa recorrente à penalidade de advertência, foi proferida nos seguintes termos: acolho a proposição da diretoria-geral e o parecer AJUP número 27 de 20 para determinar a aplicação de penalidade de advertência contratada GIE Serviços Terceirizados Limitada nos termos das sobrecláusulas 11.1.1 combinado com 11.5 do contrato administrativo 35 de 2017, do artigo 87, inciso 1º da Lei 8666 de 93, ante a ocorrência de inexecução parcial do contrato 35 de 2017 por descumprimento das cláusulas contratuais pactuadas. A empresa recorrente sustenta, em síntese, reconhecimento pela administração que as falhas foram sanadas, conduta proativa e pautada pela boa-fé, ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dupla penalização, eis que ocorridas glosas no decorrer da execução contratual. As pendências analisadas ao longo da execução do contrato foram diversas, desde atraso na entrega de uniformes, demora na atualização do valor de vale de transporte, atraso na atualização de planilhas diárias de empregados terceirizados, falta de cópia de frequência e outros. É inconteste, portanto, que a administração experimentou transtornos que foram explicitamente destacados pelo senhor secretário de Administração de Orçamento e Finanças desta Corte. E aqui eu transcrevo o relato daquela autoridade. Passo a analisar os argumentos trazidos pela recorrente. Quanto ao reconhecimento pela administração que as falhas foram sanadas, conduta proativa e pautada de boa-fé, a manifestação do senhor secretário de Administração, Orçamento e Finanças, considerando que a conduta da empresa prejudicou o planejamento do exercício subsequente, deve ser considerada. E aqui transcrevo, abro aspas, mesmo as despesas que não seriam custeadas com os recursos vinculados a ações eleitorais, quando não faturadas a tempo, criam passivos a esta Corte Regional, a exemplo da inscrição de restos a pagar, que, como você disse, compõe a dívida flutuante da União, impactam na disponibilidade de caixa do TRE-DF e reduzem as possibilidades de contratações do exercício que se inicia. Este é um dos fundamentos da manifestação do senhor secretário de Administração, Orçamento e Finanças. Em que pese a posterior manifestação do gestor do contrato, considerando que as obrigações foram adimplidas, não se pode negar o prejuízo experimentado pela administração do TRE-DF, com a demora no cumprimento do pactuado no contrato. Destaco ainda, no mesmo sentido, o parecer da assessoria jurídica da presidência, ao apreciar o recurso apresentado pela empresa. E aqui cito os trechos mais relevantes deste parecer. Há que se considerar que houve prejuízo ao TRE-DF, visto que as despesas com os serviços prestados pela contratada relativas às eleições deveriam ter sido faturadas e liquidadas dentro do exercício financeiro de 2018, o que não ocorreu, acarretando perdas para o exercício financeiro de 2019. Ademais, a conduta proativa foi considerada quando da dosimetria da sanção, e embora a recorrente entenda que atuou conforme a boa-fé, conforme assentado nesta análise, contrariamente ao que afirma, deixou de observar tal princípio norteador dos contratos, ao não cumprir o acordo, respeitando os prazos pactuados. E, por derradeiro, afirmou que o acordo pactuado deve ser fielmente cumprido pelas partes contratantes, dado que a contratada tinha prévio conhecimento das obrigações a que se submeteu, através do instrumento convocatório e seus anexos. Assim, a leitura do bem embasado parecer da assessoria jurídica desta Corte mostra
de forma cristalina que o fato da empresa recorrente ter cumprido com atraso suas obrigações contratuais não a exime de ser penalizada, eis que a demora causou prejuízo à administração. Nesse panorama, destacam-se os serviços prestados com atraso pela contratada relativos às eleições, que deveriam ter sido faturadas e liquidadas dentro do exercício de 2018, o que não ocorreu e acarretou perdas para o exercício financeiro de 2019. A conduta proativa e boa-fé são esperadas por todos aqueles que contratam com a administração, não sendo fatores excludentes de penalização, quando se observa que, apesar de tais condutas, o serviço foi cumprido com delonga e prejuízo à administração. Assim, não há que se falar em afastar a aplicação da penalidade. O descumprimento contratual perdurou por meses e ocasionou efetivo prejuízo à administração. Diante desses descumprimentos observados ao longo da execução do contrato, não pode a administração manter-se inerte, razão pela qual se mostra acertada a apuração e a aplicação da penalidade ora recorrida. Neste caso, não se admite juízo discricionário que possa afastar a administração de aplicar a penalidade prevista contratualmente e responsabilizar o infrator. E aqui, quanto ao segundo ponto do recurso, que é a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eu vou resumir aqui destacando que a pena foi de advertência, que é a pena mais leve que pode ocorrer. E cito aqui precedente do eminente desembargador João Batista Gomes Moreira, no sentido de que a pena de advertência é a menos gravosa entre as legalmente previstas, de modo que é incabível a alegação de desproporcionalidade na aplicação da sanção. É saber, a conduta proativa e boa-fé, apesar de esperada por todos aqueles que contratam a administração, foram já consideradas para aplicar a pena menos gravosa, o que evidencia a aplicação dos princípios, no caso da proporcionalidade e da razoabilidade. Quanto à alegação de dupla penalização, haja vista que ocorreu glosa no decorrer da execução contratual, a recorrente entende que, como ocorreram essas glosas, já teria sido penalizada. No entanto, as glosas são instrumentos afetos à gestão e à fiscalização do contrato, e não são institutos penalizadores. Nos termos do parecer da JUP, que eu cito aqui no meu voto, eu transcrevo que as glosas não são decorrentes do processo sancionatório, sob os fundamentos do artigo 86 a 88 da Lei 8666 de 93. Diferentemente disso, configura um instrumento de gestão e fiscalização do contrato, com fulcro no artigo 67 do mesmo plano legal, ao qual, como já afirmado, a contratada teve prévio conhecimento e livremente aderiu. Então, quanto a essa questão também, eu rejeito o recurso, né? E cito aqui um precedente da relatoria do desembargador eleitoral André Macedo de Oliveira, um caso muito semelhante, que fala que as glosas não se caracterizam como penalidade. Assim, não padece de qualquer mácula ou vício a decisão recorrida, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao recurso da empresa GIE Serviços Terceirizados Limitada. E é como voto, senhor presidente. O eminente relator está negando provimento ao recurso. Como voto, o eminente desembargador eleitoral Renato Gustavo Coelho. Senhor presidente, acompanho integralmente o voto do eminente relator. Eminente desembargador eleitoral Renato Rodovalho Scúcio. Eminente desembargador eleitoral Robson Barbosa. Com relatores. Eminente desembargador eleitoral Souza Prudente. Com relatores. O eminente desembargador eleitoral Sebastião Coelho da Silva. Confirmo o voto já lançado com o relator, senhor presidente. Proclamação do resultado do julgamento negou-se provimento unânime. Vamos chamar agora o item 10 da pauta. Trata-se de um PA 0600-23924. O relator é o eminente desembargador eleitoral Robson Barbosa. O recorrente, a recorrente construtora Atlanta Limitada. Com a palavra, o eminente desembargador eleitoral Robson Barbosa. Senhor presidente, trata-se de uma questão envolvendo a responsabilidade da recorrente, que é a empresa Atlanta Limitada, construtora Atlanta Limitada. Se negar provimento ao recurso administrativo interposto contra a decisão da presidência do tribunal, que determinou a responsabilidade da recorrente pelo pagamento do título de ressarcimento de multa aplicada a esta administração pela GFIS, no valor de R$ 2.689,19, em razão
da ausência de argumentos da recorrente aptos a iludir a existência de tal responsabilidade, embora realizada resultado posterior de documentos faltantes, foi assegurado o direito da recorrente poder questionar e utilizar-se de todos os métodos legais cabíveis para defender-se, ou seja, sustentando assim a alegação da impossibilidade da juntada do povo de ter acontecido após a obra ou a apresentação da defesa sobre a obra. O recebimento provisório ou definitivo não exime o contratado da responsabilidade civil e ética profissional pela perfeição na execução da obra ou contrato. É de total responsabilidade da recorrente o pagamento de multas advindas dos serviços da obra, conforme a cláusula 3ª do contrato administrativo, que foi firmado sob o número 100/2008 com esta administração. Portanto, é como voto, excelência. O eminente relator negou o provimento ao recurso. Como vota o eminente desembargador eleitoral Souza Prudente. De acordo com o eminente relator. Como vota o eminente desembargador eleitoral Sebastião Coelho da Silva. Como vota o eminente desembargador Renato Guanabara Leal. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como vota o eminente desembargador eleitoral Renato Gustavo Coelho. Da mesma forma como o eminente relator, senhor presidente. O voto do desembargador eleitoral Renato Vale Couto. Proclamação do resultado do julgamento, negócio, provimento, decisão unânime. Não havendo mais processos aptos para julgamento, declaro encerrada a presente sessão administrativa agradecendo a presença de todos. Na sequência, declaramos aberta a 33ª sessão ordinária judicial do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, nessa data, 10 de maio de 2022. Portanto, declaro aberta a presente sessão. A ata da sessão anterior foi previamente encaminhada a todos. Não havendo impugnação, declaro-a aprovada. Vamos chamar a julgamento agora o número 1 da pauta. Trata-se de prestação de contas, número 060240274. Requerente Cristiana Inocêncio. Advogado Dr. Samuel Coelho de Oliveira, o ABDF, número 50.954. O relator é o eminente desembargador eleitoral, Renato Guanabara Leal. Quem passa a palavra? Senhor presidente, eminentes desembargadores, prestação de contas de Cristiana Inocêncio, candidata não eleita ao cargo de deputada distrital pelo Partido Social Cristão do DF, relativa à campanha de 2018. Contas apresentadas de forma intempestiva e o prestador está devidamente prestado por advogado nos autos. A CECEP emitiu parecer pela desaprovação das contas e o Ministério Público, igualmente, opinou pela desaprovação das contas da candidata Cristiana Inocêncio. É um breve relatório. Passo ao voto. No caso dos autos, foram abertas contas previstas nos artigos 10 e 11 da Resolução TCE 23553 de 2017. No entanto, foram recebidos recursos financeiros exclusivamente na conta relativa ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A CECEP, após o exame das contas, sugeriu que as mesmas fossem desaprovadas, apontando as seguintes inconsistências. E aqui, excelência, por uma medida de para agilizar aqui o julgamento feito, eu já vou falar as inconsistências e já vou proferir o meu entendimento. Primeira, intempestividade. No presente caso, a entrega das contas ocorreu em 12 de novembro,
quando o prazo final seria 6 de novembro de 2018. De acordo com a reiterada jurisprudência dessa Corte, a falha impõe tão somente a posição de ressalva. Quanto à segunda falha, ausência de assinatura da candidata no estado de prestação de contas. No presente caso, a prestadora deixou de assinar ou rubricar o estado da prestação de contas. Trata-se de erro irrelevante, considerando o conjunto da prestação de contas sujeito tão somente à posição de ressalva nos termos da norma eleitoral e também da reiterada jurisprudência dessa Corte. Terceira falha, ausência de comprovação do recolhimento do saldo de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional. Aqui a candidata deixou de utilizar a quantia de R$ 510, sem comprovar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. Diante da diminuta quantia, tenho que a questão deve ser apenas apontada como ressalva, mas cabe à parte realizar a devolução da referida quantia por meio de guia de recolhimento da União. Quarta inconsistência, divergência entre as informações constantes do extrato bancário e da prestação de contas. A interessada registrou que sua campanha foi fomentada exclusivamente por recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante de R$ 15 mil. Ocorre que, por meio do extrato de conta bancária específica do FEFC, verifica-se que a transferência de verbas públicas realizadas pelo partido foi de apenas R$ 10 mil. Ao longo da instrução, observou-se que o valor excedente de R$ 5 mil foi constituído de recursos próprios da própria candidata, que não deveria ter movimentado, que indevidamente não foram movimentados na conta própria, que seria a conta de outros recursos. Apesar de apontada a origem dos recursos, revela-se o descumprimento do disposto no artigo 11 da Resolução TSE 23553 de 2017. O Ministério Público considerou a irregularidade grave, ensejadora da desaprovação das contas. Tenho que, no conjunto da prestação de contas, a irregularidade apontada atrai a não confiabilidade dos dados apresentados, ensejando a desaprovação das mesmas. Quanto à quinta irregularidade, formação irregular do fundo de caixa. Foi declarado no sistema de prestação de contas eleitorais o saque do valor de R$ 3.966 no dia 4 de outubro de 2018. A prestadora lançou diversas despesas no valor de R$ 3.476, mas que não foram contabilizadas nos extratos bancários, em contrariedade ao disposto no artigo 41 da Resolução 23553 de 2017. As disposições contidas no supracitado artigo não foram observadas, pois houve a anterior formação de reserva em dinheiro, fundo de caixa, para pagamento de gastos em espécie em valor bem superior aos 2% do total das despesas contratadas. Ou seja, extrapolou-se o limite, que no caso deveria ser de R$ 325,20. A irregularidade foi calculada em 20,72% do total da arrecadação financeira, sendo imperiosa também, em razão dessa falha, a desaprovação das contas da candidata. A sexta irregularidade, doação de bens estimáveis não amparados por recibo, termo de doação ou cessão. A candidata declarou recebimento de doação de bens estimáveis no valor de R$ 1.770, o que não está amparado por recibo eleitoral, termo de doação ou cessão, documento fiscal e comprovante de propriedade bem cedido, como determinam os artigos 9º e 63 da Resolução 23553 de 2017. Segundo o Ministério Público, o descumprimento do dever de transparência é relevante e impacta significativamente o ajuste contábil, já que a omissão corresponde a 10,55% do total da arrecadação eleitoral a justificar a desaprovação das contas. Acompanho o parecer da Procuradoria, entendendo que a mencionada inconsistência também impõe a desaprovação das contas. E, por derradeiro, trato aqui da irregularidade consistente em despesas pagas com recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha sem comprovação. A candidata não comprovou a totalidade das despesas pagas com recursos do FEFC, contrariando o que dispõe os artigos 37 e 63 da Resolução 23553 de 2017. O montante, no valor de R$ 6.726, foi descrito na seguinte tabela, elaborada pela SECEP, e representa 46,42% do total das despesas realizadas com recursos daquele fundo. E aqui eu transcrevo a tabela de todos os valores sem comprovação. A não comprovação da destinação de recursos públicos é irregularidade que compromete o controle e fiscalização do ajuste contábil e também acarreta a desaprovação das contas,
bem como impõe a devolução do valor ao Tesouro Nacional por juros e correção monetária, conforme dispõe o artigo 82, parágrafos 1º e 2º da Resolução 23553 de 2017. Assim, por tudo que foi exposto, verifico que a não comprovação dos gastos realizados com recursos públicos recebidos pela candidata é irregularidade que também comprometeu as suas contas de campanha em relação às eleições de 2018. E, ante o exposto, voto pela desaprovação das contas de campanha de Cristiano Inocêncio, nos termos do artigo 77, inciso 3º da Resolução TSE 23553 de 2017, e determino a intimação após instância julgada da prestadora para que promova o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores devidos apontados, acrescidos de correção monetária e juros calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Nacional, contados da data de cada fato gerador até o efetivo recolhimento, sob pena de encaminhamento das informações à Advocacia Geral da União para fim de cobrança, sendo R$ 510 de valor não utilizado do FFC, que deve ser devolvido ao Tesouro, e R$ 6.726 despesas pagas com recursos do FFC sem comprovação. E aqui no voto eu falo a data de cada fato gerador, da qual deve haver a correção monetária e a incidência da correção monetária. E é como voto, senhor presidente? O eminente relator desaprova as contas. Como vota o eminente desembargador Renato Coelho? Senhor presidente, eu tenho voto no mesmo sentido, razão pela qual acompanho integralmente o eminente relator. Como vota o eminente desembargador Renato Escúcio? Como vota o eminente desembargador Robson Barbosa? Com relator, Como vota o eminente desembargador Souza Prudente? De acordo com o voto do eminente relator. Como vota o eminente desembargador Sebastião Coelho da Silva? O relator, senhor presidente. Contas desaprovadas, decisão unânime. Agora, chamamos de julgamento o número 3 da pauta. Representação proposta por suposta realização de propaganda eleitoral extemporânea. Representante Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no DF. Advogado Dr. Jonatas Moretti Mariano, o ABDF número 29.446. Representado Vigberto Ferreira Tartucci. Está inscrito para a sustentação oral o ilustre advogado Dr. Bruno Rangel Avelino da Silva, o ABDF número 23.067. O representado aqui é a Rádio Atividade FM Limitada. O advogado da parte, Dr. Fernando Carneiro Brasil, o ABDF número 29.425. O relator é o eminente desembargador Renato Gustavo Coelho. Eu indago ao ilustre advogado que está na tribuna, doutor Bruno Rangel Avelino da Silva, se dispensa a leitura do relatório. Então, com a palavra, pelo prazo regimental. Senhor presidente, apenas para fim de otimizar a sessão, se for o caso, eu estou extinguindo o processo em razão de falta de suporte probatório mínimo que não foi juntado na inicial. Então, eu indago se o advogado realmente insiste na sustentação oral. É só para dispensar. Eu estou com um problema de som que eu não estou ouvindo direito aqui na Está presidência. o processo. Eu indago ao secretário Dr. Fábio aqui sobre a conclusão. O som está com dificuldade de chegar aqui. Extingue o processo sem exame do mérito. Extingue o processo? Como ele está como representado, acho que não haveria necessidade da sustentação, mas fica a critério também do... Se eventualmente houver alguma divergência... Extinguindo o processo sem exame de mérito. Isso. Vossa Excelência consulta o ilustre advogado se dispensa a sustentação oral. Está atendendo. É Eu isso? estou atendendo o pedido dele. E no sistema está unânime a decisão. Por enquanto. Já votaram ainda no não. sistema? Ainda Já votaram no sistema? já não. Porque está aí o voto Está na colhendo o parecer do Ministério Público, senhor presidente. Ministério Público. Então, eu consulto o ilustre advogado se dispensa a sustentação oral, se mantém, Senhor presidente, se deseja fazer algum esclarecimento. havendo unanimidade, dispensa a sustentação oral, apenas faço
um brevíssimo registro, e aí, fora desse processo, a sustentação oral está dispensada, apenas para registrar que é com profundo respeito de sempre e com alegria imensa que, depois de quase 2 anos de pandemia, eu subo a essa tribuna de volta ao TRE, Tribunal tão acolhedor com a advocacia. Parabenizo o desembargador Renato Scurça pelo aniversário. Deus te abençoe, que seja ainda mais bem sucedido. Desembargador presidente, desembargador Sebastião Coelho, desejo muito sucesso na missão na condução do tribunal, e aos demais desembargadores, desembargador Robson Barbosa, professor, desembargador Renato Coelho, desembargador Renato Leal, desembargador Souza Prudente, doutor Zilmar. Então, cumprimento todas as vossas excelências e fica aqui a dispensa da sustentação oral. Agradecemos ao ilustre advogado, doutor Bruno Rangel Avelino da Silva. Então, o eminente relator, o desembargador Renato Gustavo Coelho, está extinguindo o processo. Eu posso ler a ementa. Processualmente não é complexo, ele é extremamente singelo, e eu leio a ementa, acho que seria o suficiente para esclarecer todos os fatos, e se houver alguma necessidade de algum eventual esclarecimento, eu fico à disposição, senhor presidente. Ok. Representação, propaganda eleitoral antecipada, ausência de suporte probatório fático, extinção. A ausência de comprovação de divulgação do vídeo impugnado tem um condão de operar a carência da representação. O procedimento sumário e documental previsto no artigo 96 da Lei 9.504/97 não possibilita a ampla dilação probatória, devendo as provas serem pré-constituídas e anexadas aos autos, no momento da propositura da representação, o que não foi obedecido no presente caso. Representação extinta. Essa é a ementa. Então, senhor presidente, eu estou votando pela extinção do processo. Então, o eminente relator está julgando improcedente a representação. Julgando extinto. Vamos ouvir o plenário. Como vota o eminente desembargador Renato Rodovalho Scurça? Acompanhando o voto do eminente relator, senhor presidente. O eminente desembargador Robson Barbosa. Com relatura, senhor. O eminente desembargador Souza Prudente. De acordo com o eminente relator. Voto do desembargador Sebastião Coelho da Silva. Senhor presidente, a disponibilização do voto no PJE facilita a vida de todos nós, que nós temos conhecimento do voto do eminente relator e lançamos o voto. Então, quem está assistindo, mas votaram tão rápido, é porque nós já conhecemos antes o voto, não é? Então, só esse esclarecimento, se alguém estiver assistindo, o voto já o confirma, que já passei com o eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Como voto o eminente desembargador Renato Guanabara Leal. Senhor presidente, eu cumprimento o eminente advogado na tribuna e acompanho integralmente o voto do eminente desembargador Renato Gustavo Coelho. Proclamação do resultado do julgamento, representação julgada improcedente. Decisão unânime. Vamos prosseguir agora. Vou chamar o número 2 da pauta. Trata-se de prestação de contas de candidato, eleições 2018, requerente Dolores Moreira da Costa. Advogado Dr. Gustavo Almeida Aire, da OABDF, número 32.380. O relator é o eminente desembargador Renato Guanabara Leal. Com a palavra. Senhor presidente, aqui a prestação de contas de Dolores Moreira da Costa Ferreira, candidata não eleita ao cargo de deputada distrital pelo MDB-DF na eleição de 2018. Contas apresentadas de forma tempestiva e a prestadora está representada por advogado. A CCEP emitiu parecer pela desaprovação das contas e o Ministério Público opinou da mesma forma. É o breve relatório. Voto. No caso, houve abertura das contas determinadas nos artigos 10 e 11 da Resolução TSE 23.553 de 2017. A interessada declarou o recebimento de recursos financeiros do valor de R$ 268.974,37 na conta destinada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de R$ 265.922,55 na conta destinada a recursos do Fundo Partidário. O setor técnico manifestou-se
pela desaprovação das contas, apontando o seguinte: primeiro, falta de assinatura da prestação de contas pela candidata pelo contador. Segundo, destinação de verbas sem comprovação, verbas públicas sem comprovação. Terceiro, divergência na movimentação financeira e na escrituração das despesas. E quarto, sobras financeiras não esclarecidas. Intimada, a prestadora de contas não se manifestou sobre as irregularidades detectadas e o Ministério Público também opinou pela desaprovação das contas com base nas mesmas irregularidades. Passo, então, a análise das inconsistências. Quanto à falta de assinatura da prestação de contas, mais uma vez, entendo que é o caso de aposição de ressalva, pois trata-se de erro irrelevante, e transcrevo aqui o precedente desta Corte do desembargador João Batista Gomes Moreira, publicado neste ano, dia 15 de março de 2022, falando que a ausência de assinatura de candidato contador constitui falha que não compromete o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas. Então, caso de aposição de ressalva. Destinação de verbas públicas sem comprovação. A unidade técnica detectou que a prestadora utilizou verbas relativas ao fundo partidário na importância de R$ 1.473,34 e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 3.210,01 para pagamentos de despesas sem comprovar sua regular destinação. Ocorre que, diante dos valores recebidos dos citados fundos, observe-se que, proporcionalmente, a irregularidade alcança percentual muito baixo. Assim, consta do parecer da unidade técnica que as irregularidades alcançam somente 1,19% em relação aos recursos do FRC e 0,55% dos recursos do fundo partidário recebidos pela candidata. A não comprovação da destinação impõe a devolução do valor do Tesouro Nacional, com justa correção monetária, nos termos do artigo 8.2, parágrafo 1º e 2º da Resolução 23553 de 2017 do TSE. No entanto, como o valor proporcionalmente é muito baixo, não ultrapassa 10%, entendo que é o caso de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e devemos apenas apor a ressalva e determinar a devolução dos recursos, citando aqui precedente no voto do desembargador JJ Costa Carvalho, de setembro de 2021, e do eminente desembargador Renato Rodovalho Escúcio, de 18 de outubro do ano passado. Assim é que pesam os fundamentos da Procuradoria Eleitoral, o pequeno valor em percentual permite a aplicação ao caso dos citados princípios constitucionais para apenas apor ressalva às contas de campanha. Terceira irregularidade, divergência na movimentação financeira e na escrituração das despesas. A CECEP detectou diversas divergências entre a movimentação financeira registrada e aquela registrada nos extratos bancários. Sobre a irregularidade, considerou que se trata de irregularidade que denota que os extratos bancários não fazem prova da alegada movimentação financeira havida na campanha eleitoral. Entendeu que trata-se de falha que compromete a regularidade das contas. O Ministério Público também considerou a irregularidade grave, e aqui eu transcrevo trecho do parecer do Ministério Público, que opina pela desaprovação em relação a essa irregularidade. Trata-se, no entanto, de irregularidade formal, eis que a unidade técnica foi capaz de detectar a comprovação de mais de 98% dos gastos. Por esta razão, entendo que, pelo percentual mínimo de gastos não comprovados, que é caso de apenas apor ressalva, pois trata-se de mera irregularidade formal, que não prejudicou a análise das contas. E, nesse sentido, eu colacionei os seguintes precedentes desta Corte. Primeiro, da relatoria do eminente desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, que fala que a divergência na movimentação financeira registrada nas contas e aquela constante dos extratos bancários não representa falha grave quando não compromete a regularidade das contas, considerando sua baixa relevância. E o segundo, aqui, novamente, da relatoria do eminente desembargador Renato Rodovalho Escúcio, que fala que a ausência de registro de conta bancária no sistema de prestação de contas eleitorais é falha irrelevante do conjunto das contas apresentadas, quando presentes nos autos informações e documentos comprovatórios suficientes para se aferir a movimentação financeira. Possível, portanto, a simples alocação de ressalva nos termos do artigo 30, parágrafo 2º-A da Lei 9.504/97, bem como do artigo 7.9 da Resolução TSE 23.553 de 2017. Por derradeiro, quanto à falha de sobras financeiras não esclarecidas,
pela análise dos estados bancários, realizada pela CECEP, foram detectadas sobras relevantes na conta outros recursos. Sobra de 28 centavos e na conta do FFC de R$ 42,48. A falha de baixa expressividade e também atrai apenas a posição de ressalvas. Por tudo que foi exposto, verifique que todas as falhas apontadas não conseguiram comprometer a regularidade das contas de campanha apresentadas pela prestadora. E, ante o exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas de campanha de Dolores Moreira da Costa Ferreira, nos termos do artigo 77, inciso 2º, da resolução TSE 23553 de 2017. Após o trânsito em julgado, intive-se a prestadora para recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 4.683,35, com correção monetária e juros, e R$ 42,48 de saldo utilizado da FFC, acrescido de correção monetária e juros. E aqui eu cito no voto o fato gerador de cada despesa não comprovada. É como voto, senhor presidente. Aprovação com ressalvas e determinação de valores ao Tesouro Nacional, devolução dos valores ao Tesouro Nacional. O eminente relator está aprovando as contas com ressalvas. Como voto, o eminente desembargador Renato Coelho. Senhor presidente, acompanho integralmente o voto do eminente relator. Como voto, o eminente desembargador Renato Rodovalho Fussa. Acompanhando o voto do eminente relator e agradeço a atenção especial de citação de voto de nossa relatoria. Como voto, o eminente desembargador Robson Barbosa. Com relator, excelência. Como voto, o eminente desembargador Souza Prudente. O eminente relator, presidente. Como voto, o eminente desembargador Sebastião Coelho da Silva. Relator, senhor presidente. Proclamação do resultado do julgamento, contas aprovadas com ressalvas. Decisão unânime. Vamos chamar agora o número 4 da pauta. Prestação de contas de candidato, eleições 2018. Número 060011-15. O requerente Reinaldo Carneiro de Araújo Neto. O advogado Dr. Gustavo Luiz Simões, OABDF número 33.658. O relator é o eminente desembargador eleitoral Robson Barbosa. A palavra. Senhor presidente, a entrega intempestiva da prestação de contas finais já enseja apenas a posição de ressalva, conforme precedente dessa corte. O prestador declarou ter recebido doação financeira no valor de R$ 2.000 por meio de depósito, em nome de Hernani Justiniano da Silva. Todavia, os extratos eletrônicos examinados registraram outro doador, ausente, assim, a identificação clara da origem do donativo. Ademais, as doações acima, temos uma no valor de R$ 1.064,10, que devem ser feitas obrigatoriamente mediante transferência eletrônica, nos exatos termos do artigo 22, parágrafo 1º da resolução TSE, por nós todas decoradas já, 23.553 de 2017. A sua não observância constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, sem prejuízo de seu recolhimento ao Tesouro Nacional. O registro de despesas com combustíveis, sem a correspondente contabilização de locações, cessões de veículos ou de publicidade com carro de som, revela manifesta omissão de despesa da campanha, a impedir o seu efetivo controle por esta especializada justiça. Tratando-se, porém, de valor diminuto
em termos absolutos, percentuais que podemos aplicar os princípios os princípios condicionais da proporcionalidade e da razoabilidade, a ausência de registro de conta bancária. Eminente relator, por gentileza, eu chamei o número 4 da pauta. O requerente é Reinaldo Carneiro de Araújo Neto. Vossa Excelência parece estar fazendo um voto de outro processo, de outra prestação. Outra, Gilson, qual é o nome do requerente desse voto? É o 5, né? Que é o 4. É o 4? É o número 4 da pauta que eu chamei. Parece que Vossa Excelência está proferindo o voto do número 5 da pauta. É o número 4. Peço desculpas ao plenário. Número 4, o requerente é Reinaldo Carneiro de Araújo Neto. Confere? Peço desculpas à corte, seu presidente, e passo a essa prestação de contas de Reinaldo Carneiro de Araújo Neto. Já adianto que também o resultado é semelhante. A extemporaneidade na entrega das contas não compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral, de modo que se trata de mera falha formal, que enseja anotação de ressalva nos termos do artigo 79 da Resolução TSE 23553/2017, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica de campanha para o recebimento de recursos de origem privada, a denominada outros recursos, entre aspas, é providência obrigatória do candidato, consoante regra esculpida no já conhecido artigo 22 da Lei 9.504/97 e no artigo 10, parágrafo 2º da Resolução 23553. Por consequência, sua natureza é irregularidade grave, que enseja desaprovação das contas estas que eu considero desaprovadas como voto do senhor presidente. O eminente relator está desaprovando as contas do requerente Reinaldo Carneiro de Araújo Neto. Como voto, eminente relator Souza Prudente. O eminente relator, presidente. Como voto, eminente relator Sebastião Coelho da Silva. Relator, senhor presidente. Como voto, eminente relator Renato Guanabara Leal. Da mesma forma, acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como voto, eminente relator Renato Gustavo Coelho. Acompanhando o eminente relator, senhor presidente. Como voto, eminente desembargador Renato Rodovalho Fússel. O eminente relator, senhor presidente. Proclamação do resultado do julgamento. Contas desaprovadas. Decisão unânime. Vamos chamar agora, então, o número 5 da pauta. Número 5, prestação de contas e candidato, eleições 2018, número 603171-82. Requerente Gilson Arruda de Souza. Advogado Dr. Valério Batista Teixeira, o ABDF número 33.320. O relator, eminente desembargador Robson Barbosa, com a palavra. Excelência, renovo meu pedido de desculpa aos pares, porque esse aqui já acabei dando conhecimento a todos, e que eu estou desaprovando as contas. A entrega intempestiva da prestação de contas finais enseja apenas a oposição de ressalva, conforme precedente da Corte. Nós já temos essa firmeza em nossos julgados. O prestador declarou ter recebido doação financeira no valor de 2.000, por meio de depósito, em nome de Hernani Justiniano da Silva. Todavia, os extratos eletrônicos registraram outro doador, ausente assim a identificação clara da origem do donativo.
Ademais, doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante transferência eletrônica, nos exatos termos, aí, o artigo 22, lá da Resolução 23553, que constitui irregularidade grave, apta a ensejar também a desaprovação das contas, sem prejuízo do seu recolhimento ao Tesouro Nacional. O registro de despesas com combustíveis, sem correspondente contabilização de locações e cessões de veículos ou de publicidade com carro de som, revela manifesta omissão, despesa da campanha a impedir o seu efetivo controle por essa justiça especializada, tratando-se, porém, de valor diminuto em termos absolutos, percentuais que podem constitucionalmente ser absorvidos pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, a ausência de registro da conta bancária no ajuste contábil não inviabilizou a análise da prestação de contas pela unidade técnica que, pelo sistema, circulou o seu parecer, podendo identificar, inclusive, que não houve movimentação financeira. O pagamento irregular das despesas de campanha em dinheiro, sem observância da forma estabelecida no artigo 40, incisos 1 a 3 da Resolução 23553, é irregularidade que enseja a desaprovação das contas. Mormente, quando tais gastos representam mais de 90% das despesas contratadas. Desaprovadas as contas apresentadas por Gilson Arruda de Souza, candidato ao cargo de deputado distrital, na condição de suplente referente às eleições de 2018. É como voto, senhor presidente. O gabinete relator está desaprovando as contas. Como voto, o gabinete relator Souza Prudente. De acordo com o eminente relator. O voto, o gabinete relator Sebastião Coelho da Silva. Com o eminente relator, senhor presidente. O voto, o gabinete relator Renato Guanabara Leal. Da mesma forma, acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Como voto, o eminente desembargador Renato Gustavo Coelho. Com o eminente relator, senhor presidente. O voto, o eminente desembargador Renato Rodovalho Fusca. Com o eminente relator, senhor presidente. Proclamação do resultado do julgamento, contas desaprovadas, decisão unânime. Então, vamos agora chamar o número 6 da pauta, meia dúzia. Trata-se de prestação de contas de candidato, eleições 2018, número 600081-32, requerente Arthur Kleber Cardoso. Advogada, doutora Michele Prado Gonçalves, com a BDF número 57.616. O relator é o eminente desembargador eleitoral Souza Prudente. Com a palavra. O presidente eminente Pares, cuida-se de prestação de contas de Arthur Kleber Cardoso em relação ao cargo de senador pelo Partido Progressistas na campanha eleitoral de 2018, embora o seu registro de candidatura tenha sido indeferido. A Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, SECEP, encontrou as seguintes falhas. Primeiro, intempestividade na apresentação das contas. 2, extrato da prestação de contas sem assinatura do suplente. E 3, não abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de origem privada, outros recursos. O requerente intimado para manifestar-se sobre as incorreções quedou-se inerte a SECEP e o Ministério Público Eleitoral
manifestaram-se pela desaprovação das contas de Arthur Kleber Cardoso. Este é o relatório, e o voto é o seguinte. A prestação de contas é dever dos candidatos, eleitos ou não, de demonstrar à sociedade brasileira, por meio do Poder Judiciário, como foram realizadas a arrecadação e o dispêndio de recursos na campanha eleitoral, dando-se eficácia aos princípios constitucionais da transparência e da moralidade pública eleitoral. Consoante dispõe o parágrafo 8º do artigo 48 da Resolução TSE 23.557/2017, o candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for substituído ou tiver o registro indeferido pela Justiça Eleitoral, também deve prestar contas em relação ao período em que participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado campanha. No caso dos autos, a prestação de contas foi apresentada intempestivamente em 11 de março de 2019, em desacordo com a legislação de regência. A impropriedade enseja a posição de ressalvas, conforme entendimento dessa Corte Regional. Conforme detectou-se na unidade técnica, a prestação de contas não foi acompanhada de assinatura do suplente, estabelecida no parágrafo 5º, inciso 1º, do artigo 48 da resolução acima referida. Não houve, no entanto, suplentes, pois o registro de candidatura ao Senado de Arthur Kleber foi indeferido e, de acordo com a legislação de regência, mesmo que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, é obrigatória a abertura de conta bancária específica, de acordo com o artigo 10, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.553/2017, e a apresentação dos extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva e contemplando todo o período de campanha, deve ser efetivamente realizado. O requerente deixou de abrir conta bancária específica própria para a movimentação de outros recursos e, portanto, não trouxe extratos bancários. Estou prejudicada, assim, a demonstração da ausência de movimentação financeira em sua campanha eleitoral. A irregularidade enseja a desaprovação das contas, conforme jurisprudência desta Corte Eleitoral, que cito aqui no meu voto. A falha compromete a regularidade das contas prestadas, uma vez que, mesmo submetidas a outros elementos de controle, não é possível atestar, indubitavelmente, a sua adequação às normas legais e regulamentares. Deixo, assim, de aplicar o artigo 80 da Resolução 23.553/2017, vigente na época, segundo o qual a decisão que julgar as contas do candidato às eleições majoritárias abrangerá as de vice e as de suplente, conforme o caso, ainda que substituídos, porque, efetivamente, a candidatura não foi deferida e, assim, não houve suplentes, como visto. Então, com essas considerações, acolho os pareceres técnico e ministerial e declaro desaprovadas as contas de campanha de Arthur Kleber Cardoso, relativas às eleições de 2018, nos termos do artigo 77, inciso 3º, da mencionada Resolução TSE, número 23.553, de 2017. Após o trânsito em julgado, anote-se a decisão do cadastro eleitoral e no ciclo, arquivando-se em seguida estes autos. Este é meu voto. Agradecemos ao eminente desembargador Sousa Prudente. Conclusão do voto, contas desaprovadas. Como voto, eminente desembargador Sebastião Coelho da Silva.
Com o eminente relator, senhor presidente. Com voto, o eminente vereador Renato Guanabara Leal. Com o eminente relator, senhor presidente. Com voto, o eminente vereador Renato Gustavo Coelho. Da mesma forma, como eminente relator, senhor presidente. Como voto, o eminente vereador Renato Rodovalho Scúcio. De acordo com o eminente relator, senhor Como presidente. voto, o eminente vereador Robson Barbosa. Relator, excelência. Proclamação do resultado do julgamento. Contas desaprovadas. Decisão unânime. Não havendo mais processos aptos para julgamento, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e informo que a próxima sessão será realizada no dia 16 de maio, na próxima segunda-feira, às 17 horas. Uma boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Boa noite a todos. A todos. Boa semana.